Bom dia, pessoal do quarto ano B, satisfação em falar com vocês. Pessoal, a nossa aula de história dessa semana, ela será nas páginas 12 e 13 do nosso livro didático. Pessoal, a nossa aula será falando sobre fontes históricas. O que seriam as fontes históricas? Fontes históricas, gente, são os vestígios produzidos e deixados pelo homem ao longo da história, né? Ou seja, desde os primeiros homens que surgiram no mundo até o dia de hoje. O que o homem produziu são os vestígios históricos, ou seja, as fontes históricas. É com essas fontes históricas que o historiador estuda o passado da humanidade. Né? A história vem ser a ciência que estuda o passado, né? Para se compreender o futuro. Porém, pessoas, quero que vocês se atentem que a história não estuda só o passado, tá? A história estuda também o presente. Porque a história é o hoje, é o agora. Foi o ontem também e será também o futuro, tá? Então, para se estudar essa história, o historiador ele se necessita de alguns outros profissionais, como arqueólogos, museólogos, paleontólogos, entre outros. Esse pessoal estuda também uma história, mas porém é uma história um pouco, vamos dizer, mais minuciosa. O arqueólogo faz as escavações com um pincel, né, um trabalho muito minucioso, e em cima disso ele vai tentar explicar como vivia uma sociedade, como eles se vestiam, quais objetos produziam, qual a religião que eles praticavam. E em cima disso o historiador vai se valer desse trabalho do arqueólogo e produzir ou trazer para o presente a nossa história, né, de como vivia uma sociedade no passado. Pessoal, então, ao longo desses milhares de anos que existe o homem, todos os utensílios produzidos ou deixados servem para o historiador como fonte histórica para produzir o conhecimento histórico. Pessoal, as fontes históricas elas podem ser materiais e imateriais. Fontes históricas materiais. Pessoal, material, desculpa. Material é algo palpável, algo que você pega. Uma fonte material pode ser uma cadeira deixada por uma sociedade, um vaso, uma telha, qualquer objeto produzido pelo homem no passado, tá? Então isso é uma fonte material. Já as fontes imateriais já é diferente. Pessoal, as fontes imateriais você não consegue tocar nela. Por exemplo, uma lenda, você consegue pegar ela com a mão? Não consegue. Uma música do passado, você também não consegue, né? Geralmente as fontes imateriais, elas são danças. Ó, uma fonte material, as quadrilhas juninas, a dança. Ela é imaterial. O Bumba Meu Boi, desenvolvido, desenvolvido e praticado no passado. Então, isso veio lá desde muito tempo e chegou até hoje. Então, isso seriam as fontes imateriais, né? Então, fonte material você consegue pegar e fonte imaterial você não consegue pegar. E é possível também fazer outro tipo de classificação das fontes históricas, né? Essas fontes históricas elas podem ser escritas, é algo que foi escrito. Ó, escrita é um diário, uma placa de qualquer coisa, uma escritura, o relato de uma viagem ou coisas do tipo. São fontes escritas, ou seja, foi escrita. As fontes visuais, pode ser um filme, pode ser aqueles desenhos produzidos naquelas cavernas, pelo homem das cavernas chamado visual, você vai ver. E as fontes orais, orais vem de falar, é uma música que veio do passado, uma história, uma entrevista que foi gravada e coisas do tipo, né? Pessoal, em cima disso, a nossa aula dessa semana ela vem trabalhar então em cima disso, né, pessoal? Fontes históricas. Então vai ficar um material no grupo aí para vocês responderem. E esse material será a atividade da página 13, né? Vocês vão responder e enviar no meu PV, tá ótimo? Estou à disposição para tirar dúvidas durante o horário de aula, tá? Então até a próxima e tchau.